Se eu fosse seropositivo, mudaria a sua opinião sobre mim como político? Se eu fosse seropositivo, será que me recebiam num lar? Sabia que além de fadista sou médica? Se eu fosse seropositiva, deixaria que eu cuidasse de si? Se eu fosse seropositiva, não poderia ser mãe? Se eu fosse seropositivo, será que me ouvia? Se eu fosse seropositivo, votaria em mim? Se eu fosse seropositivo, teria votado em mim para Presidente da Câmara de Cascais? Há seguradoras que recusam seguros de vida a seropositivos. Se eu fosse seropositiva, provavelmente não conseguiria comprar casa. Trava a infecção pelo VIH-Sida e não a vida dos seropositivos. Todas as pessoas deviam ter a oportunidade de estudar fora do país. Se eu fosse seropositiva, não o poderia fazer em todos os países. Se eu fosse seropositivo, corria comigo? Se eu fosse seropositiva, namorava comigo? Se eu fosse seropositiva, deixava-me fazer voluntariado na sua associação? Se eu fosse seropositivo, enfrentava um desafio comigo? Trava a infecção pelo VIH-Sida e não a vida dos seropositivos. Se eu fosse seropositiva, brincarias comigo? Se eu fosse seropositiva, votaria em mim para deputada? Se eu fosse seropositivo, teriam confiado em mim como juiz do Supremo Tribunal? Se eu fosse seropositivo, será que os amigos continuariam ao meu lado? Se eu fosse seropositivo, jogaria num grande clube? Trava a infecção pelo VIH-Sida e não a vida dos seropositivos. Se eu fosse seropositiva, ouvir-me-iam cantar o fado. Se nós fôssemos seropositivos, ia ver-nos ao teatro? Se nós fôssemos seropositivos, entrevistaríamos tantos famosos. Se nós fôssemos seropositivos, continuaria a ser nosso telespectador? Se eu fosse seropositiva, desfilaria para mim? Trava a infecção pelo VIH-Sida e não a vida dos seropositivos. Se eu fosse seropositivo, faria humor comigo? Se nós fôssemos seropositivos, continuaria a ser nosso telespectador? Se eu fosse seropositivo, saboreava comigo um risoto de lima? Se eu fosse seropositiva, entrava num spa? Se eu fosse seropositivo, vestia uma criação minha? Se eu fosse seropositiva, continuavam a aplaudir-me. Se eu fosse seropositivo, continuava a eleger-me deputado? Se eu fosse seropositivo, entraria numa cena comigo? Se eu fosse seropositivo, acha que o vírus também infectava a nossa relação? Se nós fôssemos seropositivos, ia ver-nos ao teatro? Trava a infecção pelo VIH-Sida e não a vida dos seropositivos.